Saudações a todos com a justiça e a verdade de Cristo. Venho aqui, mais uma vez, apresentar um estudo de como o Espírito Santo habita dentro do coração do crente e como que ele chega a nós. Esse estudo, né, dará uma compreensão verdadeira e genuína para que possamos discernir como que Cristo, né, nos revela o teu querer, a tua vontade. Peço àqueles que gostarem do vídeo, né, dê um joinha no vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas, para que chegue aos corações sinceros e eles venham ser libertos do engano e do erro. Peço àqueles que também que não são inscritos no canal, mas possa estar se inscrevendo e levando também essa mensagem, compartilhando com o mundo, né? Seus familiares, seus vizinhos, amigos e o povo da fé de Deus, para que a verdade venha a ser exaltada. O tema que irei tratar, né, está bem aqui já disponível, o óleo dourado, que é o Espírito Santo, o caráter do Pai e do Filho, como chega a nós. Aqui no livro Parábolas de Jesus, a irmã White fala assim: o óleo, que é o óleo dourado, né, é um símbolo do Espírito Santo. Então vamos ver agora como que o Espírito Santo ou o óleo dourado chega a ser derramado sobre a mente daquele que é fiel. Porque Cristo deixa bem claro que aqueles que guardam as suas palavras, os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai e daria um outro Consolador. Então é somente se obedecermos que nós receberemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E ali fala que, em Joel também, né, que Deus derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Então nós compreenderemos o que é derramar o Espírito de Deus sobre a mente daqueles fiéis. Vamos lá. Tiago White, esposo da irmã White, né, um dos pioneiros também, ele nos dá um breve ensino, né, aqui. Ele começa assim: a personalidade de Deus, é o livro. Deus está em todo lugar. Prova, Salmos 139, do 1 ao 8. Ele, que é Deus, está tanto em todo lugar como em qualquer lugar. Deus está em toda parte em virtude da sua onisciência. Como será visto
pelas próprias palavras de Davi, mencionados acima, que é de Salmo 139, do verso 1 ao 8. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentamento e a minha insurreição. Tu entendes o meu pensamento de longe. Tu rodas o meu caminho e o meu repouso, que está familiarizado com todos os meus caminhos, pois não há uma palavra na minha língua, mas eis, ó Senhor, tu sabes totalmente. Tu me cercastes atrás e antes, e colocaste a tua mão sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É alto, e eu não posso alcançar. Deus está em toda parte, em virtude do seu Espírito, que é seu representante, e se manifesta onde quer, como será visto pelas próprias palavras que o objetor afirma, acima, no verso 7 ao 10. Para onde irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subo ao céu, você está lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que você está lá. Se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então nós vemos aqui o relato, né, do irmão Tiago White, né, James White, que Deus está em todo lugar por meio da sua onisciência. Que isso é o tema principal. Porque através disso nós compreendemos que a onisciência de Deus é tudo para Deus. Porque Deus sabe tudo desde o princípio ao fim. Ele sabe quem irá se salvar e quem irá se perder. Ele sabe quem o serve verdadeiramente. Ele sabe os pensamentos meu, seu e de todos os seres criados. Antes mesmo de nós nascermos, ele já sabia tudo isso. E ele nos alerta e nos adverte de várias formas. E através da sua onisciência, Deus não precisa sair do céu, do seu trono, do seu assento, do seu trono branco, para vir à Terra ou em qualquer parte do universo para saber o que suas criaturas estão fazendo. Ele já sabe isso, ele não precisa sair. Mas no plano da redenção, né, no plano da salvação, nós iremos compreender como que Deus vem pessoalmente, ou como Cristo vem pessoalmente a essa terra convencer o pecador, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então nós sabemos por meio da onisciência de Deus que ele está em toda parte, mesmo estando em seu trono. E assim ele adverte, repreende e corrige seus servos. Assim também, né, por meio dessa onisciência, Cristo, seu Filho, é alimentado. E assim Cristo também se torna onisciente junto a seu Pai. Porque ali nós vemos em Apocalipse 1, fala que é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para lhe mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão de acontecer. E que, por intermédio do seu anjo, enviou a João para notificar as coisas que devem acontecer. E João, né, quando foi instruído pelo anjo, levou, né, essas mensagens de conforto, né, às igrejas, ao seu povo, né, seu povo remanescente e fiel. Então nós vemos como a onisciência do Pai trabalha. O Pai, que é o cabeça de Cristo, como diz em 1 Coríntios 11, 3, né? E Cristo sendo o nosso cabeça,
ele nos guia em tudo e ele faz com que nós venhamos participar das coisas celestes de Deus e compreendemos a mente de Deus. Por meio somente de Cristo nós sabemos o que o Pai, né, deseja comunicar a seus filhos. Então vamos para o segundo slide. Que diz nosso Salvador? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. João 14, 18. Aquele que tem meus mandamentos, eu guarda. Olha só isso, preste atenção. Aqueles que têm meus mandamentos, eu guarda. Né? E nós sabemos que Cristo guardou todos os mandamentos de seu Pai, né, de seu Deus. E assim também ele requer que todos nós guardemos e observamos os mandamentos dele, que também é do Pai. Vamos lá. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, né, por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Note que é Cristo que se manifestará a nós. Quando as provações obscurecem a alma, lembre-se das palavras de Cristo. Lembre-se de que ele é uma presença invisível na pessoa do Espírito Santo, certo? E ele será a paz, o conforto que lhes são dados, manifestando-lhe o que está com você, o sol da justiça, expulsando suas trevas. Se alguém me ama, disse Cristo, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, note que quem virá? O Pai e o Filho, fazer morada em quem? O crente fiel que obedece os mandamentos, né? E segue as palavras. Vamos lá. Tenha bom ânimo. A luz virá em sua alma. Se regozijares grandemente no Senhor. Isso se encontra na carta 124 de 1897. Ou então no livro Filhos de Deus, na página 147, parágrafo 5. Então, note que aqui Cristo virá na pessoa invisível, na presença invisível do Espírito Santo, né, que fala que é uma pessoa. Como nós iremos harmonizar esse texto de pessoa, que o Espírito Santo vem como uma pessoa? Vamos lá. Que Deus conhece todas as coisas está claramente estabelecido nas Escrituras. Ele não apenas conhece as coisas do passado, mas também vê o futuro. Conhecidas por Deus são todas as suas obras, desde o princípio do mundo. Atos 15, 18. Então, nós vemos aqui que Deus sabe tudo. Ele conhece tudo, ele sabe o que eu irei falar, o que eu irei pensar, então ele não precisa sair do seu trono para saber isso. Continuando. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces minha decadência, a minha insurreição. Tu estende o meu pensamento de longe. Salmo 139, 1 e 2, que aqui é pela onisciência de Deus. Assim Deus pode dizer o que as pessoas ainda não nascidas farão e dirão. Então, está aqui é do irmão Eliot Wagner, né, conhecimento prévio e predestinação, na página 1, parágrafo 2. Continuando. Em Cristo e sua justiça, Wagner fala assim: finalmente conhecemos a unidade divina do Pai e do Filho, pelo fato de que ambos têm o mesmo espírito, a mesma mente, o mesmo caráter. Né? Paulo, depois de dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus, continua: vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Que espírito é esse? Vamos compreender. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, vemos uma pessoa. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é outra pessoa,
ele não é de Deus. Aqui descobrimos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Cristo. Então, Wagner deixa bem claro que o Espírito Santo é tanto a presença do Pai quanto do Filho habitando no coração do fiel. Como que ele chega a nós? Como ele é compreender isso? Como o Espírito Santo vem como um ser pessoal também? Que nos textos atrás nós ficamos sabendo. Vamos iniciar, ou vamos dar procedimento. Vamos lá. Isso aqui se encontra na revista Sinais dos Tempos, né? Como os nossos inquiridores, 2635, né? A personalidade do Espírito Santo. O autor é Milton Charles Wilcox. Data da publicação, 21 de outubro de 1908. Página 6, grifos meus, que é o autor falando. Milton Charles Wilcox, ele fez parte da redação com Uri Smith, quando Uri Smith era um dos principais ali dos ministros de Deus, né, que estava no comando da obra. E ali Milton Charles ele tinha também a compreensão verdadeira e genuína quando a Bíblia e o Espírito de Profecia e todos os pioneiros falavam como o Espírito Santo ser uma pessoa. Vamos lá. Deixe que as palavras dele venham soar. A única maneira pelo qual o Espírito pode ser mencionado como pessoa parece-nos e é o grande fato de que o Espírito torna presente a divindade. Quem é a divindade? O Pai e o Filho. Vamos lá. Deus fala, Deus abençoa, Deus fortalece por meio do Espírito. João 14, 21 a 23, que ali fala que é onde obedecer os mandamentos de Deus, né, e as palavras de Cristo, ele, o Pai, se manifestaria a ele. Vamos lá. Ele, de João 14, 16. Em ambos os casos, se refere a Deus. Deus dá o Consolador para que Deus permaneça com seu povo. Vamos lá. Esse Espírito se veste de anjos e homens, e assim vem em forma pessoal, mas sempre é a representação de Deus. Ele não falará de si mesmo. Aqui uma nota para também, né, de João 16, né, que dá para conotar que verso 13 e 14, que o Espírito falaria de tudo que escutou de Cristo e ministraria, né, a verdade, né, e não falaria de si mesmo, mas falaria de tudo que escutou de Cristo lá no céu e anunciaria ao seu povo. Então, como o Espírito de Deus vem como pessoa, ele se veste de anjo, então se denota que esse Espírito que vem trazendo o Espírito Santo é o anjo, né, porque ele está vestido no anjo. Então, o anjo não fala de si mesmo, mas está falando que o Espírito que está dentro do anjo, que é o Pai e o Filho em caráter, vem revelar. Então, vamos lá, para dar mais essa certeza. Vamos aqui, continuando. Newton ainda continua. Esse Espírito é o Espírito de Cristo e de Deus, e é, portanto, a própria vida de Deus. Então, note que quando esse Espírito vem vestido de anjo como ser pessoal, esse Espírito é a própria vida de Deus e de Cristo, vindo no anjo para ser derramada na mente do fiel. Note, não é o anjo que está sendo derramado na mente do fiel,
O anjo é o instrumento que traz o Espírito do Pai e do Filho, que é a santidade e o caráter de ambos, para ser derramado na mente do fiel. Vamos lá, o que a irmã White fala? O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Desejado de todas as nações, página 568, parágrafo 1. Aqui eu acabei não colocando o texto completo. Eu vou achar uma parte do texto que ele dá a complementação. Vamos lá. Está aqui no celular. O Espírito Santo é o sopro da vida a vida espiritual. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que recebe com os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem operação interior no Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como homens representativos para servir a favor da Igreja. Então, note, esse Espírito vem vestido de anjos e também vestidos de homens. Por quê? Porque ele é derramado na mente do fiel e o fiel ali também derrama, né, essa luz, né, essa vida espiritual do Pai e do Filho sobre os ouvintes. Vamos lá ter mais compreensão. Deixa aqui. Os anjos são criaturas. Sim. O poder pelo qual todas as coisas são criadas e moldadas é o fantasma santo, ou melhor, o Espírito Santo. Os anjos de Deus ministram seu espírito. E os homens também. Olha que lindo, gente, que maravilhoso. Parece que todo o ensino da Bíblia é que o Espírito é a grande vida de Deus, fluindo dele para todas a parte do universo, em harmonia com sua perfeita justiça. Assim, conectando todas as partes do seu domínio a ele por uma conexão consciente e viva. Portanto, o homem em harmonia com a lei de Deus estão em toda parte vitalmente conectado com ele, e cada um tornando presente pela presença do seu espírito, que dá vida, que dá conhecimento, que dá sabedoria, que dá transmissão e amor. Isso aqui, Milton Charles também dando luz sobre esse assunto. Então, nós vemos que os anjos de Deus ministram seu espírito e os homens também. Então, esse espírito, que é o poder de Deus para transformar a vida do fiel quando ele aceita e pratica os mandamentos de Deus, né, revelado em Cristo Jesus, assim como Cristo diz, né, que guardou os mandamentos de seu Deus e Pai, assim também deseja que todos nós guardamos e observamos os mandamentos dele. Assim é essa vida espiritual fluindo do trono de Deus e vindo como ser pessoal na mente do fiel. Então isso está deixando bem claro. Vamos compreender mais ainda. Deixe que o óleo santo, que procede dos 2 raminhos de oliveira, arda com santo brilho sobre o altar da tua alma. A obra desses 2 raminhos de oliveira representa
a riquíssima comunicação do Espírito Santo. Vamos ver o que é esse óleo santo e o que são esses dois raminhos, ou essas duas oliveiras. Vereis que os céus se acham abertos, e nunca se hão de fechar, e os abrirei a vós. Aqui é Cristo falando. Os anjos, extensões dos raminhos de Deus, estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai. Em cima e descendo, trazendo bênção, esperança, ânimo, auxílio e vida espiritual aos filhos dos homens. Isso se encontra em Desejado de Todas as Nações, na página 91, parágrafo 2. Então, aqui nós já descobrimos que esses dois raminhos são as hostes angelicais. E o óleo dourado é o Espírito Santo, que vem vestido no anjo e depois se veste no homem. Vamos lá. Na Parábolas de Jesus, na página 223, parágrafo 1, a irmã White fala assim. Das duas oliveiras, que são os anjos, as hostes angelicais, o dourado óleo, que é o Espírito Santo, era vazado pelos tubos de ouro nas taças do castiçais, e daí nas lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Assim dos santos anjos que estão na presença de Deus, seu Espírito, que é o óleo dourado, é comunicado aos que são consagrados para seu serviço. A missão dos dois ungidos, que são os anjos ou os raminhos, é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial, que somente pode fazer da sua palavra uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Então, essa graça celestial é o derramamento do Espírito Santo na alma, que é o óleo dourado. Vamos lá. A mensagem de esperança e misericórdia tem que ser levada aos confins da terra. Quem quiser pode aproximar-se, tomar do poder de Deus e fazer paz com ele. E ele fará paz. Não mais devem os pagãos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Estar envolto em trevas da meia-noite. A escuridão deve desaparecer diante dos brilhos dos raios da justiça, do sol da justiça. Vertido, né, que é vestido também, né, pelos mensageiros celestes, que são os anjos, nos tubos de ouro, para ser conduzido ao áureo vaso das lâmpadas do santuário. O dourado óleo, que é o Espírito Santo, produzia luz contínua, clara e brilhante. O que é esse óleo? É o amor de Deus continuamente transmitido ao homem e que o habilita a comunicar luz. O óleo, que é o Espírito Santo, né, do amor, corre livremente no coração de todos os que pela fé estão unidos a Deus, para resplandecer novamente as boas obras em serviço real e sincero para eles. Isso se encontra em Parábolas de Jesus, a página 417 a 419. Então, nós vemos aqui claramente que o óleo dourado, né, ou o áureo óleo, é o amor de Deus transmitido ao homem. E ele vem ser derramado pelos santos anjos. Os anjos vêm do céu, traz essa mensagem de conforto, de carinho, de paz, de harmonia, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, através da comunicação do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e de Cristo, vestido no anjo e sendo derramado na mente do fiel. Os mensageiros celestes derramam a luz e o poder de Deus na mente do fiel. Vamos lá.
Ao entrar Jesus em Cafarnaum, foi ao encontro uma delegação de anciões, os quais lhe falaram do desejo do oficial. Insistiram em que era digno de que lhe concedesse isto, porque diziam: ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas 7, verso 5. Jesus partiu imediatamente para a casa do oficial, mas, premido pela multidão, avançava devagar. As novas de sua vinda o procederam, e o centurião, em sua desconfiança dos próprios méritos, enviou-lhe a mensagem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Lucas 7, 6. Mas o Salvador continuou andando, e o centurião, ousado, afinal, aproximou-se dele, que ali ele tinha mandado primeiro um servo avisar. E agora ele vai pessoalmente e fala assim: completou a mensagem dizendo: nem ainda me julguei digno de ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. Note que ele era sujeito a autoridades, e também tinha homens que eram sujeitos à sua autoridade. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Lucas 7, 7 e 8. Como eu represento o poder de Roma e meus soldados conhecem a minha autoridade como suprema, assim tu representas o poder do infinito Deus, e todas as coisas criadas obedecem à tua palavra. Podes ordenar a doença que saia, e ela também obedecerá. Podes chamar teus mensageiros celestiais, e comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra, e o meu criado sarará. Então, note que o centurião aqui, ele compreendeu que Cristo, como sendo o representante de Deus, do Deus infinito, né, e que todas as coisas estabelecidas e criadas estavam sob o seu poder, porque assim o Pai o quis, né, ele fala ali que era só Cristo pedir que um dos teus mensageiros, os anjos, fosse comunicado, né? E ali o seu servo seria sarado, né? Por quê? Porque Cristo comunicaria aquela cura e ali os anjos de Deus, né, por meio de Cristo, iria curar aquele enfermo. O verso abaixo, né, em Verdade sobre os Anjos, página 185, parágrafo 3, deixa bem claro essa que eu estou falando. O centurião viu pelo olho da fé que os anjos de Deus estavam todos em volta de Jesus e que sua palavra poderia comissionar um anjo a aproximar-se do sofredor. Sabia que sua palavra entraria no quarto e que seu servo seria curado. Então, note, ele fala que pela fé ele viu os anjos de Deus ao redor de Cristo. E se Cristo comissionasse uma palavra, qualquer palavra de cura, ele saberia que aquela palavra entraria no quarto. Por quê? Porque os anjos levariam aquela palavra, que é o espírito e vida de Cristo e também do Pai. Porque assim como as escrituras falam que Cristo não faz as coisas por si mesmo, somente as coisas que o Pai faz, e ele e o Pai estão unânime em acordo, então Cristo determina a cura porque era o desejo do Pai também. Então ali, né, nós vemos que Cristo envia um anjo com a palavra, com sua vida, né, e ali aquela pessoa recebe
a cura, né, que é o servo do centurião. Vamos lá. Continuando. Testemunhos para os ministros e obreiros evangélicos. Na página 397, parágrafo 1, fala assim: o povo a quem Deus confiou os interesses eternos, os depositários da verdade plena de resultados eternos, os guardadores da luz que devem iluminar todo o mundo. Perder o rumo? Cometeu Deus algum equívoco? A pergunta. São os que estão no coração da obra vasos escolhidos? Por que vasos escolhidos? Que são preenchidos com óleo, né? Que possam receber o óleo dourado, que é o que? O Espírito Santo. Que os mensageiros celestes, que são as extensões dos raminhos, né? Que as hostes angelicais, representadas pelas duas oliveiras, esvaziam no conduto de ouro para abastecer as lâmpadas, que nós sabemos que nós somos as lâmpadas de Deus hoje, né, para receber o azeite dourado. Todo que acende a sua lâmpada no divino altar, ergue-a firmemente. Não se utiliza de fogo comum, mas fogo sagrado, mantendo a arde pelo poder de Deus, dia e noite. Aqueles que andam na pisada de Jesus, que se submetem à sua guia e ao seu serviço, têm o óleo dourado, que é o que? O Espírito Santo, em suas lâmpadas. Nunca serão colocados em posição que Deus não lhe possa fazer provisão. A lâmpada da vida está sempre guarnecida pela mão que a acende, que é o próprio Criador. Então, nós vemos aqui que devemos estar sendo abastecidos pelo Espírito Santo, que é a vida e a comunicação do Pai e do Filho. Conselhos para a Igreja, na página 253, parágrafo 3, né? Aqui a referência à mulher samaritana, né? Que ali Jesus tem uma conversa com ela e se revela que é o Messias e fala que os verdadeiros adoradores iriam adorar o Pai em espírito e em verdade, né? Que é esse que o Pai procura, os que o adorem em espírito e em verdade, né? E já desde aquela época Cristo falou que já tinha chegado e agora muito mais, né? Que o Pai está à procura desses filhos fiéis e verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando aquela mulher foi convencida do pecado, né? Vamos ver como é que ela foi convencida. A mulher tinha vindo em busca de água e ouviu acerca da água da vida, que era Cristo. Foi convencida do pecado e creu em Cristo, creu em Jesus. Assim é derramado o santo óleo, que é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, pelos mensageiros. Então, ele é derramado pelos mensageiros, que são os anjos, representado pelas duas oliveiras, que são as hostes angelicais, para dentro dos tubos de ouro, que somos nós, e dali para a lâmpada de ouro. O processo de esvaziamento continua desde o recebimento do azeite dourado, que é o Espírito Santo, até a comunicação do mesmo aos outros. São proferidas palavras, sentidas a influência, inconscientes que cercam a alma. Embora não se digam palavras de modo proposital, muitas vezes se pode proferir uma palavra, que será como semente semeada. Então, note. Perdão aqui, show. Então, note, é dessa forma
que Deus abastece a nossa lâmpada, derramando o óleo quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá, continuando. Agora é o tempo de rogar que as almas não somente ouçam a palavra de Deus, mas também se demora, que abasteçam de seu óleo os seus vasos e suas lâmpadas. O óleo é a justiça de Cristo, representa o caráter. Então, note, o Espírito Santo é o óleo dourado. E o que é o óleo dourado do Espírito Santo? É a justiça de Cristo, que é o seu caráter. O caráter é intransferível. Ninguém pode obter para o outro. Então, nós não podemos obter o caráter de Cristo por meio de outra pessoa. Simplesmente quando nós contemplamos a Cristo diariamente, fazemos a vontade dele. E assim o caráter de Cristo é transformado em nós. Mas eu não posso passar esse caráter de Cristo para as pessoas, para que as pessoas estejam com o caráter derramado, mas sim eles possam usufruir, né? Eles escutarem sobre o caráter de Cristo. Ninguém pode obter caráter para outro. Cada um deve adquirir para si mesmo um caráter purificado de toda mancha do pecado. Então, esse é o dever de todo fiel que quer adorar o Pai em espírito e em verdade, né? Ter o óleo dourado, né? Que é a justiça de Cristo, que é o Espírito Santo do Pai e do Filho, que representa o caráter de ambos em nossa mente. Essa purifica de toda modo do pecado. Vamos lá. Continuando. A Review and Heaven, no dia 3/2/1903, a irmã White fala assim também. O azeite dourado representa a graça com a qual Deus mantém abastecida a lâmpada dos crentes. Então, note que lá nós vimos que o óleo dourado é o Espírito Santo, é o caráter de Cristo, e também aqui é a graça de Deus, que também é a justiça de Cristo. Então, vamos lá. Se não fosse por esse azeite santo que é derramado do céu nas mensagens do Espírito de Deus, os agentes do mal teriam inteiro controle sobre os seres humanos. Deus é desonrado quando não recebemos a comunicação que Ele nos envia, que é o que? Seu Espírito, seu caráter, sua santidade, sua vida. Dessa forma, recusamos o azeite dourado, que Ele quer derramar em nossa vida para ser comunicado aos que estão em trevas. Então, nós jamais devemos recusar as verdades quando Deus apresenta através da sua palavra, porque o Espírito de Deus não se contradiz com sua palavra. Então, se nós recusamos uma verdade, nós estamos desonrando a Deus e estamos entrando em controle de Satanás. Vamos continuando. E quando esses anjos esvaziam o mesmo óleo de ouro da verdade, que é a justiça, que é o caráter, que é a santidade do Pai e do Filho, no coração, o que está ensinando a palavra, então a aplicação da verdade será questão solene e séria. Os mensageiros angélicos expulsarão do coração o pecado, a menos que a porta do coração esteja trancado e se recuse a admitir a Cristo. Apocalipse 3:20. Cristo fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei nele e cearei com ele, e ele comigo. Note de que forma que Cristo bate a porta. Nós vemos que essas mensagens de conforto, ela vem por meio dos seus santos anjos. E os anjos querem comunicar essas verdades à nossa mente, que é o próprio Cristo, em caráter e justiça. E essas verdades, quando nós aceitamos, escutamos e aceitamos e colocamos em prática, o pecado é expulso do coração.
Então, assim nós admitirmos Cristo em nossa vida. Mas se nós não aceitarmos a advertência, nós recusamos a Cristo e não admitimos Ele. Então, é bem claro. Vamos lá, Parábolas de Jesus, página 24, parágrafo 2. Daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam e o Espírito Santo é doado para lhe abrir os ricos tesouros da verdade. Então, note, quando com humildade de coração buscamos a direção de Deus, o desejo dele, a vontade dele, por meio de Cristo, os anjos de Deus, que são comissionados por Cristo, se aproximam desse fiel, que está sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é doado. O que é o Espírito Santo? É a justiça de Cristo, é o caráter de Cristo, é a santidade de Cristo, é a vida espiritual de Cristo, é doada para abrir os ricos tesouros da verdade. Então, dessa forma, que o Espírito Santo é derramado na mente do fiel. Então, busquemos cada vez mais essa verdade como ouro polido, para que não venhamos ser enganados. Que assim nós sabemos por que Deus se faz presente como ser pessoal, por que o Espírito Santo vem como ser pessoal. Dessa forma, então, Deus, por meio de Cristo, envia seus mensageiros celestes, trazendo conforto, trazendo repreensão, alívio espiritual, enfermidades, tudo mais, e o Espírito Santo é doado para a gente entrar em conformidade sempre com a palavra de Deus. Vamos lá. A missão dos dois ungidos, que é as hostes angelicais, é comunicar luz e poder ao povo de Deus. Então, note, os anjos ministradores, eles são comissionados para comunicar luz e poder ao povo de Deus. Testemunho para ministro, página 510, parágrafo 1. Os santos anjos, vestidos com armaduras do céu, estão iluminando, santificando, purificando e guardando, pois estão ligados no céu. Testemunho para a Igreja, 514, parágrafo 1. Note bem, os santos anjos vestidos com a armadura do céu, o que é? O caráter e a santidade de Cristo, a vida de Cristo, quando nós vamos lá para Efésios, a armadura de Deus, que nós devemos nos vestir, é a justiça de Cristo, que é a couraça da justiça, o capacete da salvação, Cristo é a nossa salvação, a palavra, do Espírito, Espírito, que é a palavra de Deus, que Cristo é o verbo, é a palavra de Deus, Então, nós vemos ali que calçar os pés do Evangelho, Então, vemos que Cristo é o Evangelho de Deus para todos aqueles que o aceitam. Então, essa é a armadura que vem do céu. E estão iluminando e santificando, purificando e guardando, pois estão ligados ao céu. E eles comunicam o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus e de Cristo. Vamos lá. Cuidado de Deus, página 270, parágrafo 4. O Espírito Santo de Deus está em sua palavra. Note bem, vamos deixar mais claro agora. Então, nós vimos que ali os anjos de Deus derramam o azeite dourado, que é o Espírito Santo, que é o caráter e a justiça de Cristo também, e do Pai. Agora nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus está em sua palavra. Então não é um outro ser fora do Pai, é a própria palavra do Pai e do Filho.
O Espírito Santo é a santidade, a vida espiritual na alma do crente. Vamos lá. A palavra de Cristo cairá com poder vivo sobre o coração obediente, à medida e mediante a prática da verdade divina. Reproduz-se a perfeita imagem de Deus, e se dirá no céu, está perfeito nele, que é em Cristo. Aí a citação aqui, né, lugares celestiais, né? Não, aqui é agora não me recordo o nome desse livro, mas ela cita aqui Colossenses 2:10, né? E aqui no verso abaixo, desejar de todas as nações, 480, parágrafo 1, fala assim: é por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Esta é a mesma vital união representada no comer sua carne e beber seu sangue. As palavras de Cristo são espírito e vida. Então, o Espírito Santo é a vida de Cristo comunicada na alma. Recebendo-as, as palavras de Cristo, recebeis a vida, que é a imortalidade, da videira, que é Cristo. Viveis de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Referência também de João 6:13 e Colossenses 3:16. É por meio do Espírito, a santidade contida na palavra, né, que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus recebido no coração pela fé, e é o princípio da vida eterna. O Espírito Santo de Deus recebido no coração. No verso acima, que é o primeiro, o Espírito Santo de Deus está em sua palavra e habite ricamente a palavra de Cristo. Então, note, a santidade e a vida do Pai e do Filho está em sua palavra, em seu caráter, em sua santidade. Elas são revestidas nos anjos e nos fiéis. E ali os anjos derramam esse Espírito na mente dos fiéis. E assim o processo é diário de santificação, de purificação para todos os filhos de Deus. Vamos lá. No deserto da tentação. Página 51, parágrafo 1 fala assim: através de Cristo, a comunicação está aberta entre Deus e o homem. Anjos podem ir e vir do céu à terra, com mensagem de amor ao homem caído, e ajudar aqueles que herdarão a salvação. É através de Cristo unicamente que os santos anjos assistem, ministram em toda a verdade aos homens. Então é somente dessa forma. O Senhor Jesus, por meio do seu Santo Espírito, que é sua palavra, que é seu caráter, que é sua justiça, que é sua vida, derramou luz no entendimento e no coração de seus servos, a fé pela qual eu vivo. Página 5, parágrafo 3. Anjos de luz se constituem seus companheiros, uma testemunha silenciosa, atenta para cada pessoa, procurando atraí-lo para Cristo, conselhos para a igreja. Mediante o ministério dos santos anjos, Deus envia luz ao seu povo, e por meio de seu povo essa luz deve ser dada ao mundo. Então os textos deixam bem claro que o Espírito Santo de Deus, que é a santidade, que é a vida do Pai e do Filho, que é o caráter santo, a justiça santa de ambos, está em sua palavra. E essa palavra, ela vem dentro dos anjos. E os anjos esvaziam na mente dos fiéis para participarmos da natureza divina do Pai e do Filho, para que assim todo pecado
venha ser revelado e nós venhamos praticar para ele ser expulso e recebermos mais verdades em cada ponto. Então é dessa forma que o óleo dourado, que é o Espírito Santo, o caráter santo de Cristo, é derramado sobre os fiéis. Por isso que lá em Gálatas 4:6, porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou, em outras palavras, que clamam, meu Paizinho. Então, note, é a santidade de Cristo que o Pai envia. É o caráter do Filho que ele envia e ele derrama na mente. Esse derramar é o símbolo ali dos anjos, das hostes angelicais, que são comissionadas para trazer o Pai e o Filho para habitar no fiel. Como diz João 14:23. Aquele que me ama e obedece, eu e o Pai nos manifestaremos a ele. Vamos continuar. Anjos de luz e poder se acham sempre perto para proteger, confortar, curar, instruir e inspirar. Então, note, os anjos de luz e poder acham sempre perto para proteger, confortar, curar, instruir e inspirar os servos. Mas não são os próprios anjos, é o próprio Pai e Filho que são derramados por meio dos anjos para inspirar, para proteger, para confortar, para curar e instruir os seus fiéis. Comportor Evangelista, 110, parágrafo 3. Jesus envia a presença invisível do seu Espírito como seu poder para estar sempre perto, cuja obra é consolar e guiar em toda a verdade. Isso é uma nota. Agora, para encerrar, esse maravilhoso pensamento, né? E quando esses anjos esvaziam o mesmo óleo de ouro da verdade no coração que está ensinando a palavra, então a aplicação da verdade será uma questão solene e séria. Os mensageiros angélicos expulsarão do coração o pecado. Coloquei ou, mas ali é o. A menos que a porta do coração esteja trancada e recusar e admitir Cristo. Testemunhos para o ministro. 337, parágrafo 2. Aí fala aqui também, no Notebook Lives. A capacidade para receber o azeite santo, que é o Espírito Santo, das duas oliveiras, que são as hostes angelicais, depende de receber e verter esse azeite santo de si mesmo, em palavras, atos, para suprir a necessidade de outras pessoas. Que obra? Preciosa, satisfatória obra, a de estar constantemente recebendo o Espírito Santo, né? E sempre repartindo o Espírito Santo. Capacidade de receber o Espírito Santo só é conservada ao se repartir o Espírito Santo. Então, este é o estudo que eu trouxe para vocês, que quando Deus, o Pai e seu Filho Cristo Jesus vem habitar na mente e no coração do fiel, ele vem em óleo dourado, ou seja, na palavra. Quando nós conhecemos a verdade liberta. Por quê? Porque a verdade é Cristo. Nós conhecemos a Cristo. E quando nós praticamos essa verdade, o pecado é expulso de nossa vida. E nós recebemos a vida santa do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, a vida de Cristo sobre todos os seus filhos. Então é dessa forma que Deus trabalha.
Deus deseja comunicar seu Espírito Santo, seu poder vitalizador a todos. Então, esse é um desejo genuíno do Pai e do Filho, né, sobre nossas vidas. Então, essa é a compreensão que Deus quer nos dar. Eu quero... Não coloquei o texto aí. Acabei perdendo aqui, mas próximo eu colocarei. Mas agradeço a todos que vocês possam estar levando essa mensagem de conforto a todos aqueles que buscam a santidade e a justiça de Cristo, para que possamos crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, para apresentar a verdadeira fé genuína do povo de Deus, de uma crença sólida, uma crença sem heresia, uma crença fundada na Bíblia, no espírito de profecia, sobre os pioneiros adventistas do sétimo dia, sobre a profeta do Senhor, nossa irmã White, que deixou escritos maravilhosos, não dela, mas inspirado por Deus, para nos dar discernimento sobre os fins dos tempos, que iriam aparecer doutrinas falsas, né, doutrinas de demônio, para deturpar a verdade. E ela nos deixou escrito, tanto ela quanto os pioneiros, as verdades. Cabe a nós agora procurarmos essa verdade como ouro polido, né, e buscar colocar em prática. Irei fazer uma oração de encerramento para que Deus abençoe o sincero. E se vocês tiverem dúvidas, meu contato está aí. É somente entrar em contato. Não quero debater nada, só simplesmente trocar ideias sobre esse tema. Não tenho toda a verdade, mas a verdade que eu tenho agora estou a passar. E eu quero, por meio dessa verdade, alertar os fiéis para que eles possam sair do erro e voltar para a plataforma da verdade, que Deus estabeleceu com o seu próprio poder por meio dos pioneiros adventistas e por meio de visões e sonhos da irmã White. Possamos estar unânimes sobre esse assunto para termos e recebermos esse poder de Deus, que é a vida e a santidade do Pai e do Filho, contida na sua palavra, e assim transmitirmos ao mundo, que o mundo necessita dessa verdade. Então, essa é a forma de que Deus habita no crente, dentro do crente. É dessa forma que Deus habita. É dessa forma que Cristo bate o coração e pede permissão para entrar. Mas se nós recusarmos as verdades, Cristo ali não habita. Então, desejo a todos um bom dia, fica na paz e farei uma oração para encerrar agora. Peço que orem comigo. Pai Santo, soberano Deus, maravilhoso Pai que habita nos altos céus, te agradeço, Senhor, por essa verdade maravilhosa de que teu caráter santo, tua santidade, a tua justiça e a de teu Filho se manifesta em nosso meio, por meio dos teus santos anjos, que essas mensagens de conforto, de cura,
de inspiração, essas mensagens de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, procede do teu trono, ó Pai, trazida nas mensagens do teu Santo Espírito, por meio dos teus santos anjos, para que possamos estar firmes e direcionados em Cristo Jesus. Conceda-nos um dia abençoado. Eu oro para todos aqueles que irão assistir, estão assistindo, para que teu Santo Espírito seja derramado na mente deles também, e eles possam ter a compreensão sobre esse tema. E assim possamos estar abastecidos do teu Santo Espírito, até então, Senhor, chegar aquele grande dia de receber a tua chuva cerúlea, na plenitude do Espírito, para que possamos verdadeiramente estar convertido em Ti em todos os pontos, para proclamar o Teu Evangelho eterno a todas as pessoas que estão ao nosso lado. Que possamos ser uma carta viva, através dos nossos atos, nossas ações. O sangue de Cristo esteja nos purificando, nos moldando para crescermos em graça, em verdade, em caráter diante do Senhor e dos homens, para que possamos nos tornar varões perfeitos, segundo a Cristo Jesus. Abençoe todos os ouvintes que estão estudando também. Dá-nos a tua paz neste dia santo, do teu santo sábado, que a nossa mente esteja voltada para a santificação somente no Senhor, que buscamos ter mais tempo de estudo, de comunhão contigo, e que também possamos levar e alcançar os perdidos, que ainda não conhecem a tua mensagem de misericórdia. Essas bênçãos eu oro e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. É isso, amados. Esse foi o estudo que eu fiz. E que Deus seja honrado e fique na paz.